Hoje o cenário externo de novo por conta de um calorzinho fora de época que acabou aparecendo no meio do meu inverno, mas tá tudo certo, né? Vamos agradar a todos. Gente, eu abri a caixinha de perguntas. Esse barulho de fundo, isso aí é um clube de tiro que tem próximo aqui da nossa casa. Não é a guerra do tráfico, eu não tô no meio de duas facções rivais, mas sim um clube de tiro que é inevitável que o som não interfira, né? Então vocês vão ouvir de fundo aí mas são eles, são eles dando tiro lá. Gente, eu abri a caixinha de perguntas recentemente no Instagram e eu perguntei sobre algum assunto que fosse de relevância e eu iria escolher, obviamente, algum que tivesse uma repetição, né? Que, digamos que 2, 3 seguidores falassem a mesma coisa. E o que acabou acontecendo foi que apareceu ali o ser e o ter, que era para eu falar um pouquinho mais sobre isso. Não era exatamente isso, mas os dois colidiram com o mesmo assunto. Então, estamos aqui para falar sobre o ser e o ter. Eu refleti bastante antes de fazer o vídeo, antes de começar a gravar, enfim, porque para mim isso é um dilema muito grande que eu vejo que as pessoas acabam passando por conta da busca incessante pelo ter. E o ter, ele está sempre condicionado, né, à nossa felicidade. Então, por exemplo, a gente sempre, o ser humano condiciona, dentro da mente inferior dele, condiciona que para ele ser uma pessoa feliz, ele precisa ter a casa em tal lugar, ele precisa ter o carro X. E ele fica buscando a vida toda, ele fica buscando por isso. Ele busca pelo ter, ele busca o carro X, ele busca a casa Y, no bairro Z, e nunca, por mais que ele vá atrás, por mais que ele consiga, sempre tem alguma coisa que diz, mas tu não tá feliz ainda. Você ainda não tá feliz, continua buscando. E aí, por que essa busca é incessante? Por que essas pessoas passam a vida toda buscando por uma felicidade ilusória? Porque tem alguma coisa aqui dentro que não tá curado. Então, seja um cargo numa empresa, seja o reconhecimento profissional, seja o carro, uma casa, viagem, sempre quando a nossa felicidade estiver projetada em algo material, em relacionamento também, eu só vou ser feliz se eu estiver com fulano, eu só vou ser feliz se eu estiver com a ciclana. Tá tudo errado, porque a gente está sempre projetando a nossa felicidade, condicionando a nossa felicidade a algo material ou a uma pessoa, o que tá completamente errado. Porque eu fico me perguntando sempre assim, será que a gente está vivendo o que a gente nasceu para viver? Será que eu, Felipe, estou vivendo o meu propósito de vida? E eu tenho certeza que, assim como eu, muitas pessoas param e se perguntam, será que eu estou vivendo uma vida que de fato eu queria viver? Lá na nossa vida, quando a gente pensava assim, sei lá, quando a gente era criança, que a gente pensava, quando eu crescer, eu quero ser bombeiro, quando eu crescer, eu quero ser advogado, quando eu crescer, eu quero ser, sei lá, engenheiro. E aí a gente vai se corrompendo com várias outras coisas ao longo no momento assim que a gente vai montando a nossa personalidade e vão entrando zum de todos os lados e a gente acaba perdendo muitas vezes a nossa, não digo essência, mas um pouco daquela busca, né, de tipo, cara, eu quero ser isso, eu quero, sei lá, eu quero morar na praia, sabe? Eu quero morar na praia, eu quero pescar, sei lá. Né? Mas o fulano disse que pescar não é bom, não é... A gente não ganha bem pescando, a gente não é muito reconhecido, vai ser o que? Um Zé Ninguém se eu estiver só pescando, né? Eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que fazer direito, eu tenho que fazer administração, eu tenho que fazer ciências contábeis, e a gente acaba se corrompendo durante esse período, e o que acontece? A gente muda, e aí a gente vai entrando ali num caminho onde tem várias informações, é como se a gente tivesse o tempo todo sendo direcionado com plaquinhas dentro daquele caminho. Siga para cá, siga por aqui para ter tal coisa, siga por ali para ser tal coisa. E aí a gente vai se corrompendo com aquilo ali e a gente pensa, não, realmente para eu ser feliz eu preciso ter aquele carro, eu preciso daquela SUV, ou eu preciso de um esportivo, ou não. Eu sou uma pessoa completamente infeliz porque eu não fiz uma viagem ainda para fora do Brasil, enquanto fulano fez. E aí que mora o perigo, porque daí a gente começa a viver uma vida infeliz. Aí a gente
começa a reclamar e a gente começa a se comparar com o outro e pensar, nossa, minha vida tá errada, minha vida tá toda errada, tudo dá errado na minha vida, tudo dá errado na minha vida. E aí? Por quê? Porque a gente tá seguindo o ter e não o ser. O que é o ser? O ser é evolução, o ser é o autoconhecimento, é olhar para dentro de si e conseguir perceber que existe um lado sombra que ele precisa ser trabalhado. Olhar para dentro de si e saber que o conhecimento interno, nosso autoconhecimento, é extremamente necessário para que nós consigamos viver uma vida com plenitude. Uma pessoa me falou uma vez, há muito tempo atrás, ela me disse assim, Felipe, sabe qual é o teu problema? De coisinha, tu faz coisão. E aí, de fato, sempre que acontecia um coisão na minha vida, eu não sabia lidar. Por quê? Porque eu não estava preparado. Todas as coisas que aconteciam, que eram coisas pequenas, eu dava uma importância extremamente maior. Eu focava a minha energia toda em algo que deu errado. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento, eu não tinha experiência, eu não me conhecia, eu não me entendia, eu não tinha uma vivência emocional naquilo ali. Então, sempre que uma coisinha mínima fugia do meu controle, eu ia lá e botava tudo a perder, porque eu achava que é o fim. É o fim, a minha vida é um inferno, tudo tá dando errado, enquanto a vida do fulano é plena. Com ele não acontece nada, mas comigo acontece tudo de errado. Então, para vocês terem ideia do quanto isso consegue sabotar a nossa existência, consegue sabotar a nossa vida, porque a gente está pensando errado, é como se a gente estivesse pensando com um vírusinho dentro da cabeça, sabe? É como se a gente estivesse o tempo todo sendo monitorado, que é o que é a Matrix, né? Enquanto a gente estiver vivendo a Matrix e estiver condicionado às leis da Matrix, a gente sempre vai pensar com o ter e não com o ser. Então, a virada de chave é quando a gente consegue parar, através da meditação, por exemplo, quando a gente consegue parar e olhar para as coisas e ver que aquilo ali não é bem o que eu queria, sabe? Por que eu queria aquilo? Por que eu queria ter o carro tal? O meu carro não faz a mesma coisa? E, gente, eu não tô falando de comodismo. Eu não tô falando de, tipo assim, tem um carro que tá sempre dando problema, mas tu tem que ficar... Não, eu vou continuar com ele porque ele é muito bom, porque eu não preciso gastar com outro carro. Não, esse comodismo comigo não cola. Só que eu acho assim, não existe uma pessoa, por exemplo, que vai ter um carro... sei lá, vou botar aí um carro popular de 2020 e vai dizer assim, não, eu preciso de um carro, uma SUV, sei lá, um Porsche Cayenne, porque senão eu não vou estar feliz. Gente, aí vamos combinar, né? Tem alguma coisinha bem errada. Por quê? Porque a gente precisa ter esse conhecimento do tipo, não, tudo bem, eu estou com um carro 2020, queria ter um carro melhor, mas pra mim tá ótimo eu ter esse carro, porque ele tá me levando aonde eu quero, ele tá me levando ao meu destino, ele tá entregando, ele tá cumprindo com a sua proposta, né? Então é mais ou menos esse insight assim que eu tô puxando, né? E não tem nada de errado também de tu ter um carro velho e tu querer permanecer com um carro velho, né? É uma escolha tua, é o livre-arbítrio, né? Mas eu acho assim, no momento que a gente consegue perceber que hoje a gente está tendo o que a gente precisa, né, e não o que a gente quer, parece que a gente fica mais leve, parece que a gente consegue entender, assim, que, tipo, tem uma força aqui, tem uma força superior aqui que está agindo na minha vida, que está me direcionando, que está me levando para aquele lado ali, porque essa força quer que eu me conheça. Futuramente isso aí vai fazer muito sentido. Eu tenho certeza que contigo já aconteceu isso aí também, porque... Sabe quando acontece uma coisa e a gente fica, meu Deus, e agora? E agora? O que a gente vai fazer da vida? O que eu vou fazer da minha vida? Meu Deus do céu. Aí lá na frente, depois de alguns anos, meses, anos, enfim, a gente pensa assim, bah, e aquele negócio que aconteceu, nossa, aquele negócio que aconteceu agora fez sentido. Fulano saiu daqui, foi pra lá e não sei o que, e aconteceu isso. Porque na hora a gente não enxerga nada, a gente não enxerga um palmo na frente. E eu sempre vou dizer a mesma coisa. As situações, elas acontecem que é para fazer a gente criar resistência, para fazer a gente criar experiência e para a gente se conhecer, para que quando acontecer de novo a gente saiba lidar. Então é a mesma coisa, todo esse processo de autoconhecimento é a mesma coisa que tu estudar para uma prova na faculdade. Ou vou tentar trazer a analogia do tipo, quando a gente vai fazer
a tirar a carteira, a CNH. A gente vai ter que fazer as aulas teóricas, a gente vai ter que fazer as aulas práticas e depois a gente vai ter que fazer uma prova, certo? É assim. A gente, dentro da espiritualidade, dentro desse caminho do autoconhecimento, a gente vai estudar, a gente vai aprender, a gente vai ter acesso ao que nós somos, o que nós fomos, né? Qual é o caminho assim, que a gente vai seguir, vai ter todas as orientações, o amparo, etc. Mas a gente vai precisar passar por aquilo ali vai ser a prova, né? Errou? Vai ter que fazer de novo, até que uma hora vai aprender. Enquanto isso, as situações se repetem. Como um vídeo anterior que eu já tinha colocado aqui no canal, que era sobre as situações que se repetem. E consciência cósmica, se eu não me engano. Mas, gente, é isso. Deu até um pouquinho mais do que eu imaginava esse vídeo. Mas, basicamente, o caminho é nós nos conhecermos, nós buscarmos por esse autoconhecimento, nós nos entendermos enquanto seres humanos com consciência espiritual, com uma consciência quântica, e eu digo quântico porque nós estamos o tempo todo vibrando e nos sintonizando com outras energias, e a gente tem que saber que tudo está atraindo, né? Tem um fator de atração aí que ele capta, emana e traz e puxa, e quanto mais consciente a gente tiver, mais, como é que eu posso dizer? Eu não digo mais benevolentes serão os resultados, mas mais em sintonia com o que a gente está pensando eles vão vir. Porque nem sempre vai ser tudo às mil maravilhas, isso aí é ilusão. Mas quanto mais consciente nós tivermos, melhor nós lidaremos com aquela situação, né? Porque a gente vai conseguir perceber, não, aquilo ali fui eu que trouxe. Eu baixei ele, eu saí pensando em assalto, passei a semana toda pensando em assalto, pois fui assaltado. Ah, pois é. Então, essa semana eu comecei muito bem, eu comecei com uma consciência muito boa, me sentindo bem, com uma vibe legal e não sei o quê. Recebi uma promoção no trabalho. Tudo é energia, não tem coincidência. Tá, gente? Bom final de semana pra vocês. Espero que esse vídeo faça sentido pra vocês. E eu vou pedir que vocês me sigam no Instagram, @ofelipe.tavares. E que se inscrevam no canal, deem um joinha nesse vídeo, ativem as notificações, que sempre que eu subir um vídeo vocês serão notificados. É isso, muito obrigado pela audiência e espero que vocês estejam muito bem. Namastê.